Oi gente, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês já viram aí no título do vídeo e na capa, nós estamos de mudança, né? Exatamente, como vocês viram aí, tem mudanças, várias mudanças na verdade que a gente vai passar por esses próximos meses ou talvez próximos dias aí. Sim. E a gente veio aqui para poder contar para vocês, né? Exatamente. E a primeira coisa é que a gente tá mudando de estado e de cidade, né? A gente tá voltando, como vocês já viram aí, para Presidente Epitácio, que é a nossa cidade natal, né? Exatamente. A gente já falou em alguns vídeos anteriores, a gente é natural ali de Presidente Epitácio. Atualmente a gente mora aqui no Mato Grosso do Sul, Presidente Epitácio ali no estado de São Paulo. Então faz mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, Sim. A gente acabou mudando da nossa cidade antiga, nossa cidade natal, e vindo aqui para Bataguaçu. E agora, conversando muito sobre, acho que chegou a hora da gente retornar. Exatamente. E a gente vai explicar um pouquinho nesse vídeo por que a gente decidiu mudar, né? Quando que a gente vai mudar e todas essas informações. Bom, então, primeira coisa, por que a gente decidiu mudar, né? São vários pontos que a gente vai tentar trazer da forma mais resumida possível para vocês, para a gente conseguir entender o porquê dessas mudanças. Acho que o primeiro ponto é o seguinte, a gente mudou da nossa cidade natal para cá a trabalho. Na verdade, a gente já tinha essa vontade de morar fora, eu sempre tive a vontade de tentar me aventurar em alguma empresa maior, algo nesse sentido, para me testar mesmo, né? Como você já falei diversas vezes no canal, eu sou contador, então eu tinha muito essa vontade de poder trabalhar numa empresa maior, saber como é que eu seria a aceitação do meu currículo no mercado e tudo mais. Então a gente sempre teve essa vontade de mudar, de tentar algo novo. E um dos principais motivos para a gente ter mudado para cá foi a questão de trabalho, né? Aqui na cidade que a gente mora atualmente, a gente tem alguns parentes aqui, tem alguns primos, alguns tios, os avós da Tainara também moram aqui, Sim. que deram uma base muito boa pra gente nesse período que a gente tá na cidade, Sim. A gente não ficou desamparado. É muito bom quando a gente muda pra uma cidade e tem família, né? Tem familiares ali pra ajudar. A gente sempre precisa de alguém, de um apoio, principalmente quando a gente não conhece a cidade, né? Então foi muito importante a gente mudar pra cá e ter essa base familiar, esse apoio familiar, né? Então quando a gente veio pra cá, a gente teve auxílio dessas pessoas, dos nossos familiares aqui, e a gente acabou mudando bem no momento de pós-casamento. O que aconteceu? A gente estava num momento de vida de muito cansaço, a verdade foi essa. A gente pegou ali a pandemia, como vocês todos que estão assistindo o vídeo pegaram também. Então a gente estava vindo ali o ano de 2019, 2020. A Tainara nessa época trabalhou numa farmácia e eu trabalhava no escritório de contabilidade, então os nossos trabalhos, graças a Deus, não pararam. A gente continuou trabalhando. Sim. Todo o período pandêmico ali, o escritório onde eu trabalhei sempre teve atendimento, às vezes restrito, algo nesse sentido, mas a gente sempre continuou trabalhando. Só que as férias, elas meio que não existiam, né? A gente acabava ficando em casa, não podia receber ninguém. Então, por mais que a gente teve férias ali em 2019, 2020, ficou muito complicado. Acabou que a gente ficou muito cansado, né? Sim, exatamente. E a gente sempre gostou muito de mudanças, né? E nesse período a gente começou a conversar bastante, né? Sobre mudar de cidade, sobre mudar de estado e tudo mais. E acabou surgindo essa oportunidade de vir para Bataguaçu, que coincidentemente é uma cidade bem próxima, né? São 30 quilômetros de distância. Então a gente mudou para Bataguaçu, foi um período muito bom, foi um período muito gostoso, a gente super gostou da cidade e a cidade tem melhorado a cada dia que passa, né? Exatamente. Mas respondendo a pergunta, né, por que a gente decidiu mudar, como vocês sabem, a gente veio a trabalho, como o Thiago falou, e a gente depois saiu desse trabalho, né, saiu do emprego CLT e a gente abriu a nossa empresa. E a nossa empresa, graças a Deus, se consolidou muito bem aqui na cidade, né, a gente teve uma recepção muito legal com a Premier Pão. E já vai fazer 1 ano de empresa. E como a empresa se consolidou, a gente está expandindo ali para a cidade de Presidente Epitácio. E tá dando certo também, graças a Deus. Então a gente parou e pensou, né? Por que não mudar para Epitácio? Por ser uma cidade um pouco maior, né? Um pouco mais opções, né? De comida, pra sair. Lazer, né? Lazer e tudo mais. Lá tem a Orla que a gente adora. Né, muito gostoso, um lugar muito bonito. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês. Se vocês voltarem alguns vídeos aqui... Mais bonita não, o Porto Sol mais bonito do Brasil. Exatamente, né? Tem que deixar claro, porque senão, é bonitinha. Fala, não, é o Porto Sol mais bonito do Brasil, não, da minha cidade. É o mais lindo. Vocês estão vendo
que a gente tá super empolgada com essa mudança, Eu né? sou puxa-saco da minha cidade. Felizmente não ou infelizmente. tem ninguém mais puxa-saco que o Thiago, Não. mas eu também amo, né? Eu nasci, morei a minha vida toda lá em Epitácio, então a gente tá super empolgado. Então esse é o principal motivo, né? A nossa empresa, graças a Deus, se consolidou aqui em Bataguaçu. A gente tá expandindo ela para Presidente Epitácio e nesse momento, né, que a empresa tá nascendo ali na cidade, a gente precisa estar mais presente, né? A gente precisa se dedicar mais, Precisa se dedicar mais, visitar os clientes pessoalmente, coisa que aqui em Bataguaçu, como a gente já tá há um ano, a gente não precisa, não que a gente não precisa de dedicação, mas a gente consegue fazer algumas coisas à distância e tá aqui algumas vezes por semana, né? Isso, Que essa é a ideia. Principalmente prestar o serviço para os clientes, né? Porque assim, o nosso serviço hoje, a nossa franquia, a gente chama ela de home base, né? Que é o quê? A gente trabalha de casa, a gente faz algumas prestações de serviço pessoalmente, a gente visita alguns lugares. Sim. Só que a gente consegue conciliar isso em algum tempo. Então, nesse momento que a gente está com a empresa já consolidada, o que acontece? A gente, tecnicamente, tem alguns dias que a gente pode estar indo para Epitácio, que é o que a gente está fazendo agora. Então, a gente fica uns dias em Bataguaçu, presta serviço para os nossos clientes aqui, visita os lugares onde a gente precisa visitar, e os outros dias a gente acaba ficando em Epitácio para fazer esse trabalho, de poder explicar para a galera como é que funciona, para o comércio em si, para não gerar nenhum tipo de desconfiança ou algo desse tipo. Então, como a gente fica alguns dias aqui, alguns dias lá, algo que a gente preza muito aqui em casa, depois de um tempo isso acabou aflorando muito, que qualquer decisão que a gente toma se para fazer aquilo tiver uma opção melhor, o porquê não fazer. Então é um negócio que a gente sempre brinca assim, se for para eu escolher acordar olhando para o mar, ou se for para eu escolher acordar olhando para a parede, eu prefiro acordar olhando para o mar. Então, se eu tiver a possibilidade de arrumar um emprego, se eu tiver a possibilidade de uma casa onde eu tenho um lugar lindo para poder olhar todos os dias, e o lugar onde eu tô agora, é óbvio que eu vou para esse outro lugar. Então, a gente preza muito por isso. Então, assim, não importa onde a gente esteja, se for algo para ser melhor, a gente está disposto a fazer. E nesse momento de qualidade de vida, de pensamentos que a gente tem, faz mais sentido para a gente estar em Epitácio, que é uma cidade que a gente pode ter um pouco mais de lazer, ficar um pouco mais próximo da natureza e tudo mais. A gente tem alguns amigos lá, tem a minha família, que ainda é de Epitácio, tem uma parte da família que está em Prudente, só que a gente consegue estar próximo dessas pessoas também, e ter um lugar onde a gente possa ter mais possibilidades, né, de diversão, de sair, de poder encontrar os amigos e tudo mais. E a cidade que a gente está hoje, ela não oferece tanto essas questões pra gente. E mais oportunidades também, né? Porque como a gente já falou, a gente monetiza de várias formas, né? Como a gente trabalha no home office, e lá a gente encontrou algumas outras oportunidades que a gente vai trazer aqui aos poucos pro canal. Igual eu falei, a gente tá super empolgado, né, com essa nova trajetória. A gente adora coisas novas, adora desafio, adora mudança. Então a gente tá nesse período aí, né, a gente já começou a avisar os familiares que a gente tá procurando casa, né? Depois, se vocês puderem comentar aí, eu não sei se é algo da nossa região ou se é geral, só que aqui onde a gente mora em Bataguaçu, é uma dificuldade enorme de você achar casa para alugar, principalmente de preço. Sério, galera, a gente não pode colocar as fotos aqui, porque obviamente são imóveis particulares. Sim. Mas a verdade é que beira o absurdo. Tem casa aqui na nossa cidade que às vezes você vai na imobiliária, R$1.200. Não, de verdade, se você olhar, você fala assim, brincadeira, não pode ser sério, e o pior é que é sério, né? Casas às vezes muito ruins, e aqui na nossa cidade, aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal tem um costume que a gente achou super estranho, que as casas de aluguel não tem pia, e eu nunca entendi o porquê disso acontecer. Às vezes não tem chuveiro. Não sei o porquê da pessoa arrancar quando muda. Aí, por exemplo, quando a gente veio pra cá, eu tinha que comprar uma pia pra instalar numa casa. Pelo menos pra gente que tá no estado de São Paulo, isso não faz muito sentido, mas é costumeiro aqui, né? E graças a Deus, aqui em Bataguaçu, a gente deu sorte. A gente pegou uma casa super legal, né? Não, nossa casa é muito boa. Num aluguel num preço maravilhoso. Não é preço praticável na nossa cidade aqui. A gente acabou conseguindo uma oportunidade de momento ali de uma pessoa que estava saindo da cidade, a casa acabava ficando fechada, ela não queria alugar, mas a pessoa que era nossa parente, nossa prima, então ela conseguiu conversar com a dona dessa casa, ela acabou liberando a casa. Então nossa casa é até maior do que o que a gente precisa. Pra vocês terem uma ideia, aqui tem 3 quartos, aí tem sala, copa, cozinha, aí lá fora... Tem quarto no fundo, né? Tem 4 quartos, na verdade. Tem mais o quarto de bagunça. Gente, é uma casa, assim, gigante. Uma casa bem grande. Uma casa super boa. E por um preço muito ok. Muito acessível, né? Acessível. Então, assim, uma das coisas que fez a gente ficar em Bataguaçu muito tempo foi o conforto que a gente conseguiu ter aqui. Né? Porque depois que a gente casou, a questão de casamento, a gente acabou ganhando muita coisa no nosso casamento. Mas muita coisa mesmo. Então, a nossa casa meio que ficou completa depois do casamento. Então, como a gente trabalha de casa, ficou algo confortável pra gente.
o lugar onde a gente tá morando, assim, a nossa casa, não falo nem de bairro, mas de imóvel mesmo, né? Foi algo que pra gente, nesse último ano que a gente tá de casa, foi perfeito. E é uma das coisas que a gente preza pra ir pra Epitácio também. A gente quer ir, mas tem algumas condições ali que a gente leva em consideração. E uma delas é ter um lugar que a gente considera seguro e principalmente ter um lugar que a gente ache confortável, né? Principalmente às vezes para receber família, né? A gente adora receber amigos, familiares que moram fora, né? Minha família mesmo mora longe. Então a gente precisa prezar por isso, né? Por uma qualidade e por um conforto para receber as pessoas e também pra gente, né? Principalmente pra gente que vai estar ali todos os dias e que a gente trabalha de casa, né? Então a gente precisa de um lugar confortável e tudo mais. Então assim, a gente tá nesse processo de procurar casa, de imobiliária, enfim. Que é chato, hein, galera? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já mudei bastante, né? Eu já mudei várias vezes. Então eu principalmente, já passei por muitas mudanças. Eu sei que é um processo super chato de encaixotar, montar tudo de novo. Pensar em vizinhança e tudo mais. Mas é algo que a gente gosta, né? Faz parte do processo, né? E o pior é que eu acho que a gente gosta, não é? Eu acho que não é nem algo que a gente fala assim, nossa, que perrengue. Fala, não, que delícia, vamos mudar. Eu sempre fico muito empolgada. Acho que eu já falei empolgada umas 5 vezes nesse vídeo, né? Mas eu sempre gosto muito dessa parte de mudança, né? Essa parte que é meio chatinha, encaixotar as coisas, guardar tudo e tal. Mas, igual eu falei, faz parte do processo e é um processo muito gostoso. Mudança é sempre pra melhor, né? Se for pra mudar pra coisa pior, a gente não muda, né? Mantém, né? A gente mantém como tá. Então, se a gente optou por mudar, é pra algo melhor, é pra algo maior, né? Igual eu falei, a gente vai trazer muitas novidades aqui pro canal, é a nossa intenção trazer tudo, registrar tudo isso. Inclusive as casas que a gente for visitar, a gente vai tentar gravar, vamos ver como que vai ser esse processo. As que forem bonitinhas, né? Pra não ficar uma impressão ruim da minha cidade. As que forem bonitinhas, a gente vai falar. As que forem aceitáveis, né? Vamos ver ali como que a gente vai, se a gente vai conseguir pegar a chave de casa pra filmar pra vocês, mas a gente vai tentar trazer esse processo aqui de mudança, de encaixotar tudo, né? Então, e um dos pontos também que a gente tratou nessa questão de mudança é o seguinte, além dessa questão da gente estar levando a empresa pra lá, tudo mais, já ser uma cidade que a gente conhece, o que está acontecendo na cidade atual onde a gente mora? A nossa cidade, ela é muito focada em emprego, né? Principalmente a questão de empregos braçais ou de áreas muito específicas. Já teve algumas cidades próximas a nós que já passaram por isso também. O que acontece? Aqui no Mato Grosso do Sul, algumas indústrias elas estão crescendo muito e o foco delas é na questão de produção de celulose. Então, ali em Três Lagoas, que é a casa dos meus sogros, no caso, o pai e a mãe da Tainara, também é uma cidade muito focada nisso. E o que acontece quando uma empresa desse porte se instala na cidade? A cidade cresce uma enormidade. A gente tem algumas cidades próximas aqui, que eu não vou me lembrar o nome agora, que já passaram por esse processo. Teve uma cidade, por exemplo, que eu acho que tinha 20 mil habitantes, e na época de construção e pós-construção, a cidade aumentou para 35 mil habitantes. Então acaba que fica uma loucura. E para ser sincero, a gente não tá nesse momento de vida de querer passar por essa loucura. Eu confesso para vocês que eu não tenho muito pique para querer estar aqui nesse processo. Sei que é muito atrativo para as pessoas que querem trabalhar, para as pessoas que buscam oportunidade de crescimento e tudo mais, mas eu confesso para vocês que nesse momento de vida não é algo que a gente busca. Não é estar numa cidade onde tem 1 milhão de pessoas por metro quadrado e uma confusão. E a nossa cidade já tem muitos caminhões e traz alguns tipos de transtornos ali. Então, há conversas aqui da nossa cidade e tudo mais. Os boatos da vizinhança. Isso, exatamente. De que vai se instaurar uma indústria na nossa cidade, que seria uma indústria de celulose. E se isso acontecer, vai ser uma construção que vai demandar muitos anos aí, eu acho que coisa de 5, 6 anos, para que essa indústria fique pronta. Só que nesse processo de construção, acaba se chegando muitas pessoas para a cidade. E o que acontece com essa cidade? Para quem está vindo trabalhar, é ótimo. Só que para quem está na cidade, eleva o custo de vida e muito. Principalmente aluguéis, supermercados, o comércio em si. E para a gente, não é algo interessante, porque não é uma área que a gente busca trabalhar nesse momento. Então, a gente prefere sair em uma cidade um pouco mais tranquila do que ter que passar por essa transformação aqui, né? Exatamente. Alguns anos atrás, a gente super gostava de cidades maiores, de cidades mais desenvolvidas, vamos falar assim, né? A gente via algumas cidades na região e a gente gostava bastante. Só que a cabeça muda, né? A gente vai mudando, evoluindo ao longo dos anos e graças a Deus que a gente vai evoluindo. E assim, a gente mudou muito, né? Essa questão de cidade menor, essa calmaria de uma cidade mais tranquila, né? O contato com a natureza, principalmente, é algo que nos atrai muito. Inclusive, a gente tá doido pra visitar Minas e voltar pro Rio Grande do Sul pra visitar e quem sabe morar um dia, né?
Mas a gente gosta muito desse contato com a natureza, como eu falei, de cidade um pouco menor, mais tranquila, né? Então por isso que a gente decidiu, né, voltar para Presidente Epitácio, que é a nossa cidade amada. E uma pergunta também é o que essa mudança vai trazer pra gente, né? Vai trazer muitas novidades aí que vocês vão poder acompanhar no nosso canal aqui. Uma das coisas que a gente costuma prezar nesse momento é que a gente tenta monetizar de todas as formas possíveis, assim. Principalmente se for coisa que a gente consegue fazer de forma online, ou principalmente de áreas que a gente gosta. Hoje a gente preza muito por isso a gente acaba se aventurando em algo que a gente gosta de desafios, mas a gente sabe até onde o nosso braço alcança e as coisas que realmente costumam fazer sentido pra gente. E uma das coisas que a gente conseguiu e vai conseguir fazer em Epitácio seria o seguinte: surgiu uma oportunidade muito legal de que eu consiga trabalhar na minha área, né? Como vocês sabem, já falei milhares de vezes, sou contador. Então eu já presto serviço de forma online para um escritório de contabilidade. E agora me surgiu uma oportunidade da minha área, que é algo que eu já trabalho há muitos anos. E o melhor de tudo é que eu vou conseguir conciliar isso, tanto com esse trabalho que eu já presto de forma online, como também a gente conseguir manter a empresa. Então, essa oportunidade foi uma das coisas que chamou muito a nossa atenção, né? Ter essa possibilidade de poder, às vezes, aumentar um pouco mais a nossa renda e a gente conseguir atingir alguns sonhos próximos que a gente tem. E uma das outras novidades é que a Tainara é social media, ela vai poder explicar um pouquinho melhor para vocês. Sim, uma grata surpresa, né? Quando a gente começou a levar, né, migrar um pouco a empresa para lá, a nossa empresa é de mídia offline, né? São mídias em saquinho de pão. Só que eu também sou social media e eu trabalho com mídia online. Então, uma grata surpresa é que em Epitácio teve muita demanda para o meu trabalho, para o meu serviço. Então, com essas oportunidades, né, a gente achou muito mais interessante estar lá presencialmente com essas empresas que tiveram interesse também nesse tipo de serviço. Então, são muitas coisas, né, surgindo, é tudo conspirando a favor, né, para acontecer essa mudança. Acabou juntando o útil ao agradável. Tanta vontade da gente querer mudar e acabar não passando por esse processo da cidade, como também essas novas oportunidades de rentabilizar em algo que a gente já gosta. A gente preza muito por isso hoje em dia, de a gente poder fazer as coisas que a gente gosta, às vezes ter uns horários um pouco mais flexíveis ali do que um trabalho que às vezes tem que trabalhar sábado, às vezes tem gente que precisa trabalhar à noite, algo nesse sentido, e nesse momento de vida não faz tanto sentido pra gente. Então, a gente conseguindo conciliar com a empresa que a gente já tem, é o caminho perfeito, né? Então, e assim, a gente ama Epitácio, a gente ama a nossa cidade, então por isso a gente decidiu ir pra lá, né? E por todos esses motivos que a gente já falou. Mas, como eu falei, a gente ama mudanças e a gente ama desafios. Então, se aparecesse uma oportunidade em outra cidade, em outro lugar, também seria interessante, né? Nossa, muito. Porque... Não, se alguém tiver a oportunidade de ir pra Minas aí, deixa aqui no comentário, entendeu? Rio Grande do Sul também, ou qualquer lugar, Bahia, não sei, gente. Eu sou mais pro frio. A gente gosta mais de frio. Né? O lugar que a gente mora é muito calor, mas a gente acabou... Eu acho que é por isso que a gente gosta de frio, né? Porque, meu Deus. Muito calor. A gente desligou aqui tudo, né? Os ventiladores pra não fazer barulho. Não, tá fresco, aqui tá gostoso. Tá suor. Tá gostoso. Mas assim, quando a gente teve a oportunidade de conhecer, né? A gente acabou fazendo uma viagem uns anos atrás. A gente literalmente descobriu o que a gente gosta, né? Eu sou assim, uma pessoa muito viciada em podcast, em vídeos e tal. E são coisas que eu acabo prestando muita atenção e acabam fazendo muito sentido pra minha vida, né? E eu vi esses dias um vídeo de um psicólogo, que eu não vou me lembrar o nome agora. E ele falava sobre, às vezes, o lugar onde a gente tá não dá algumas oportunidades para que a gente acabe descobrindo o que a gente gosta. Ele até acaba falando no vídeo assim que como que uma pessoa vai saber que gosta de jogar futebol, sendo que no lugar onde ele tá não tem bola? Como é que uma pessoa sabe que ela gosta de música se ela nunca teve acesso a um instrumento musical? Então, às vezes, a gente nem sabe as coisas que a gente gosta porque a gente não teve a oportunidade de conhecer. Então, a gente acaba nem optando. A impressão que dá é que a gente não tem opção. Então, a gente vai para os lugares onde aceitam a gente, faz as coisas que dê para pagar as nossas contas. E aí, quando você tem a oportunidade de fazer algo de livre e espontânea vontade, você fala assim, nossa, eu gosto desse lugar, eu gosto desse tipo de coisa, é algo que abre sua mente de uma forma que é difícil você conseguir voltar pro lugar que você tava. E assim, às vezes as pessoas falam muito de cidade pequena, de lugares pequenos, porque às vezes a gente fica preso numa bolha realmente. Mas se a gente abrir a nossa cabeça, né, e entender o mundo que tem pra fora, né, pela internet mesmo a gente consegue. Eu falo que a gente já viajou o mundo todo pelo YouTube, né? A gente eu conheço a China pra caramba, viu? A China, o Alasca, nossa. Não, o Alasca, se libertar as ruas ali, eu sei. A gente conhece tudo, todas as cidades. Ali é pro Dobei, depois você... Tudo pelo YouTube, né? Então, assim, tem um mundo muito grande, muito vasto por aí, e a gente consegue conhecer tudo. Um exemplo é que a gente adora viajar de BlaBlaCar, que é um aplicativo de carona.
E, gente, o legal desse aplicativo é que a gente conhece tantas pessoas, né? Tantas culturas diferentes. E é engraçado que, assim, aconteceu 2 fatos recentemente da gente viajando de BlaBlaCar que a gente deu muita risada, né? A gente tem um plano pro futuro, quem sabe um dia a gente tem um motorhome e dá uma viajada por aí. É o que a gente carrega no nosso íntimo e que às vezes a gente vai aflorando essa vontade aos poucos. Se vai dar certo, eu não sei, mas a gente jogou pro universo. Não, vai, um dia vai. Nem que, sei lá, pega um golzinho ali, baixa o banco, mas vamos embora. Eu acho que é algo que vai acabar acontecendo um dia, nem que seja quando a gente estiver mais velho. Mas eu acho que é algo que vai acabar acontecendo. E acabando consumindo muito esse tipo de conteúdo, um dia eu tô andando, vejo motorhome na rua, daqui a pouco minha irmã manda um vídeo de um motorhome, um casal de amigos nossos falou, acabei de ver um motorhome, lembrei de vocês. A Isabelle vai ver esse vídeo. Com certeza. Ela mandou um vídeo de motorhome esse dia e a gente ficou doida. Né? A gente gosta muito disso. E aí a gente foi andar de BlaBlaCar, a gente foi selecionar uma carona e o rapaz tinha o mesmo nome que o meu, Thiago. E beleza, sempre que a gente vai ali, não sei se vocês já usaram o BlaBlaCar, mas você consegue ver a reputação da pessoa, ver se é uma pessoa pontual, enfim, se é uma pessoa confiável. E ali você consegue colocar uma breve descrição da sua personalidade, enfim. E eu vi que o nome do cara era Thiago, fui ler a descrição dele. E a descrição dele era, eu sou Thiago, já viajei 19 países pelo mundo, e estou indo conhecer novos lugares no Brasil. Aí eu falei, nossa, o cara tem o mesmo nome que o meu, viaja pelo mundo, eu sou doido pra fazer isso e a gente vai pegar uma carona com ele. Sim. Beleza, a gente conversou com ele, foi super legal, ele tava indo pra Bonito, Tava indo pra Bonito, a gente pegou uma carona com ele aqui pela nossa cidade. Passou acho que umas 2 semanas, 3 semanas, a gente acabou tendo que voltar pra Epitácio. Pegamos uma carona também, a descrição da moça não tinha nada a ver com essa questão de viagens. E aí na hora que ela foi começar a contar um pouco da vida dela, a gente descobriu que simplesmente ela e o marido estavam indo de mudança para o Canadá. Ela estava fazendo curso de inglês ali no carro mesmo, ouvindo um podcast, porque ela estava separando toda a documentação para que eles pudessem mudar para o Canadá. Por agora, né? Acho que daqui a uns meses. Acho que ela é enfermeira, eu não lembro. Isso, o marido dela trabalha com alguma coisa braçal, eu não lembro exatamente o que. Soldador, o marido dela. Isso. E aí ela tá nesse processo de mudança, né? Ela explicou toda a história dela. E, gente, a gente adora, né? Porque é muito legal a gente conhecer a história de outras pessoas. É por isso que eu falo, a gente precisa sair um pouco da bolha, conhecer novas pessoas, novas histórias, novas experiências de vida, né? E com o BlaBlaCar, por exemplo, né, é uma das opções que a gente consegue ter esse acesso. Né? A gente acaba conversando com bastante gente ali e vendo essas possibilidades. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado aqui que tá fazendo exatamente aquilo que a gente pensa fazer um dia e que a gente acha que não vou falar que é impossível, mas que é muito difícil de acontecer. E às vezes você vê uma pessoa tá indo morar no Canadá, tipo, daqui 2 meses, porque colocou na cabeça dela que ela ia embora. Então, assim, é algo que, com o passar do tempo, pra gente não importa muito o lugar. A verdade é essa, pra gente não importa muito o lugar. A gente vai fazer as coisas que a gente quer, independente do lugar onde a gente esteja. Só que se a gente tiver opção, a gente vai acabar indo para um lugar onde a gente se sinta melhor, né? Exatamente. Tem um mundo enorme aí pela frente, independente do lugar. O importante é a gente se sentir bem, a gente gostar do lugar e gostar da experiência, principalmente, né? Porque no final de tudo o que vale é a experiência que a gente vai ter e que a gente vai levar pro resto da vida. E eu, como eu falei pra vocês, eu gosto muito de conteúdos e eu tava assistindo o Flow Podcast esses dias lá, tava com... Eu não lembro quem era exatamente o convidado. Só que eu achei que ele falou um negócio genial, até tava ouvindo ali, gritei a Tainara que eu tava trabalhando ali no quarto. Eu falei, não, vem ouvir isso aqui. E o rapaz falou exatamente o seguinte, que quando ele era mais novo, a família dele é de artistas e ele pensou em cursar pra ser ator e tudo mais, só que de última hora ele decidiu fazer economia. E ele falou que foi contar pro pai dele, falou assim, pai, eu vou cursar economia, enfim. E o pai dele pegou e falou assim, filho, mas por que não ser ator? Ele falou, não, eu prefiro fazer economia. Aí tudo bem, se inscreveu no curso, começou a fazer esse curso e passou uns meses, ele chegou no pai dele e falou, pai, é o seguinte, eu acho que eu não quero fazer mais economia, eu acho que eu quero ser ator. Mas eu não tenho certeza. Como é que o senhor acha que eu posso fazer para ter certeza? Ele falou assim, filho, é o seguinte, você se incomodaria se você fracassasse sendo ator? Eu falei, como assim? Ele falou assim, se você fizesse uma peça que não fizesse sucesso, se você, sei lá, precisasse trabalhar no shopping como animador de criança, se você tivesse que vestir uma fantasia na rua, você ia se sentir incomodado? Você ia se incomodar de não ter trabalhado, sei lá, na Globo, feito um filme na Netflix? Ele falou assim, não, porque eu amo ser ator. Ele falou, esse é o ponto. Não importa o que você faça, sempre vai ter a possibilidade de você fracassar. Então, por mais que eu tenha feito minha faculdade, tenha minha carreira, pode ser que eu nunca atinja aquilo que eu almejei sendo contador. Só que se eu gosto de fazer ser surfista, por exemplo, é melhor eu fracassar sendo surfista do que eu fracassar sendo contador, que talvez fosse algo que eu não gostasse tanto. Então é algo assim que me tocou muito no momento que eu assisti e foi algo assim que me fez refletir por muitas e muitas horas ali, pensando exatamente o que eu gostaria de fazer e que se desse ruim, o que eu preferia estar tentando. Porque se for para eu fracassar
num lugar onde eu não gosto, eu prefiro fazer o que eu gosto e mesmo que não dê certo, eu pelo menos tentar, né? Exatamente. Pessoal, então o vídeo de hoje é isso, né? Foi mais pra contar essa novidade pra vocês. Amanhã a gente tá indo pra Presidente Epitácio. Inclusive, a gente tá gravando um vlog, né, da semana toda, então a gente vai acabar gravando isso também, que vai sair provavelmente na semana que vem. A gente vai mostrar o máximo que a gente conseguir das casas, dessa parte chata de papelada, de burocracia. Que é chato, viu? Que é uma parte chata, mas a gente vai tentar mostrar o máximo pra vocês. E é isso, né? É isso. Então vocês acompanhem os próximos vídeos, deixa um like, um comentário aí. Fala pra gente se você já passou por esse tipo de mudança, se você já voltou pro lugar onde você já viveu, se você nunca mais voltou depois que você mudou. Conta aí pra gente que a gente adora ver esse tipo de assunto, né? Exatamente. Deixe seu comentário aqui e até o próximo vídeo.